discussão recorrente no futebol atual é o racismo. Com as transmissões em tempo real, com a força da internet, esse tema ganhou muito mais amplitude nos dias atuais. Mas lá atrás, ainda com fortes resquícios da escravatura, os brancos ainda predominando no futebol nacional, um time brasileiro marcou a sua história para sempre. Hoje vamos contar a história dos Camisas Negras, os Camisas Negras do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco da Gama, embora tenha começado no Remo, era um clube com poucos recursos no Rio de Janeiro e não tinha as mesmas condições que seus adversários da Zona Sul da então capital da República. Diante disso, montou sua primeira equipe de futebol com trabalhadores braçais. Eram pintores, garçons, faxineiros, pessoas que mal conseguiam assistir os jogos de futebol nos principais estádios da época. Em 1922, o Vasco venceu a Série B do Rio de Janeiro e no ano seguinte conseguiu disputar a principal divisão do Campeonato Carioca. Para surpresa e indignação de muitos, os Camisas Negras, como eram conhecidos, venceram o Campeonato Carioca de 1923, com apenas uma derrota, 11 vitórias e 2 empates. A partir daí, começa uma polêmica racista que mudou a história do Vasco para sempre. Incomodados com o crescimento popular, os rivais criaram uma liga paralela e fizeram uma série de exigências ao Vasco da Gama. Os estatutos da nova entidade continham cláusulas absurdas. Uma delas seria a retirada de 12 jogadores dos seus quadros, todos negros e operários. A nova liga foi enfática, abre aspas, esses jogadores não apresentam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo e o clube não conta com estádio em boas condições, fecha aspas. E através de um comunicado oficial de José Augusto Prestes, então presidente cruzmaltino, o Vasco decidiu que não faria parte da nova liga e decidiu escrever uma carta para a direção da nova liga implementada no Rio de Janeiro. Essa carta ficou conhecida como Resposta Histórica e foi escrita em 7 de abril de 1924. São esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glórias. Nestes termos, sentimos ter que comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. O Vasco abriu mão de se inserir entre os grandes do Rio de Janeiro para proteger os seus atletas, muitos deles contratados por comerciantes portugueses para trabalhar em padarias, açougues e bares da Lapa, com jornada dupla para treinar. O presidente José Augusto Prestes, logo após a resposta histórica, disse que voltaria a disputar o Campeonato do Rio de Janeiro apenas quando o Vasco fosse maior que seus adversários. E foi exatamente isso que aconteceu nos anos posteriores. O Vasco retornou sob forte apelo social e construiu um de seus maiores orgulhos, o Estádio de São Januário. Na época, o maior estádio da América do Sul foi levantado tijolo a tijolo com a ajuda da própria torcida. Rivalidade à parte, a história mostra porque o Vasco da Gama é conhecido como Gigante da Colina e o seu legado será lembrado para sempre. Não é à toa que os chamados Camisas Negras, entre cantos, sempre são lembrados por parte da torcida nas arquibancadas de São Januário. Mesmo com todos os casos de racismo registrados atualmente, é preciso dizer que o futebol hoje é um esporte muito mais democrático. Nossos craques são negros e mulatos, nossos craques bailam.
E é importante lembrar que o Vasco manteve suas convicções numa época que o racismo sequer era noticiado e num cenário com forte influência da escravatura na jovem República Brasileira. O Vasco da Gama merece o nosso respeito, independente de qual seja o seu clube. Glória, luta, as vitórias da minha história. Que honra ser. Saiba, eu sou vascaíno, muito prazer.